Boa tarde, sétimo ano. Vamos responder a atividade que eu deixei na aula passada, né? Foram duas questões somente, todas relacionadas à distância entre dois pontos. Eu vou tentar fazer bem lentamente, né? Explicando todos os passos, que aí vocês assistindo o vídeo, vocês podem tentar refazer a questão. Tentem refazer a questão seguindo os passos que eu vou explicar aqui. Vocês vão ver que é muito fácil. O conhecimento que nós teremos que ter para resolver essa questão são das 4 operações básicas: potenciação e radiciação. Primeira coisa que eu tenho que conhecer é a fórmula que calcula a distância de dois pontos. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade de memorizar. A outra maneira seria lançar os pontos no plano cartesiano e de lá você tirar a fórmula, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras, né? Mas a fórmula já pronta, não tem segredo. Eu quero a distância entre os pontos A e o ponto B. Então a fórmula é assim: esse D de distância, AB, com um tracinho em cima. Eu estou falando de um segmento que liga o ponto A ao ponto B, e é esse segmento que eu quero calcular a distância. Nada mais é do que a raiz quadrada. É uma fórmula fácil de ser memorizada. Raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada, eu vou colocar entre parênteses uma soma algébrica aqui. Eu vou somar dois termos. Quem são esses termos? São são as diferenças, né, das abscissas de um ponto com a abscissa do outro. E no outro termo lá entre parênteses, a diferença das ordenadas. A ordenada de um ponto com a ordenada do outro. Ah, professor, eu pego o A menos o B? Depende. Se eu pegar o x do A menos o x do B, depois eu tenho que começar o y pelo y do A menos o y do B. Agora, se eu escolhi ao contrário, eu peguei primeiro o x do B menos o x do A, no y eu teria que fazer a mesma coisa, começar pelo x do B menos o x do A. Então, nós vamos primeiro identificar quem é x e quem é y. No par ordenado, esse primeiro número é o x. Ele é a nossa abscissa. Então, aqui eu tenho o x1, vou chamar de x1, que é o x do primeiro ponto. E aqui eu tenho o x2. Então, o primeiro número sempre representa as abscissas, é o x. E o segundo número representa as ordenadas, é o nosso y. Vou chamar esse primeiro ponto de y1 e o segundo ponto de y2. Bem, essa colocação de x e de y foi apenas para me mapear os elementos lá do ponto, para me saber colocar na fórmula. Na prática, eu não preciso, porque eu já sei que o primeiro número é o x, o segundo número é o y. O primeiro número é o x, o segundo número é o y. Então, vamos voltar para a fórmula. Eu vou pegar um x menos o outro x. Pode ser o x1 menos o x2, como também pode ser o x2 menos o y2. Eu vou chamar aqui de x1 menos x2. E aqui o y. y1 menos y2. Ah, professor, coloquei foi x2 menos x1. Não tem problema. É só no y você fazer a mesma coisa. y2 menos y1. Então, agora nós vamos trocar esses valores por números. Então, distância do ponto A ao ponto B, que é um segmento, é igual a raiz quadrada. Desenho esse radical. Dentro vai ser a soma algébrica. Nós vamos agora trocar aqui essas letras por número. Quem é o x1? O nosso x1 é o número 2. Menos, esse menos é esse menos aqui da fórmula, menos o x2. Quem é o x2? Menos 1. Notem que eu tenho um menos, que é o menos da fórmula, e lá na abscissa do segundo ponto, do ponto B, ele é negativo. Então, para me separar o menos, que já é da fórmula, do menos, que é da segunda abscissa, eu vou repetir aqui um parênteses de novo. Menos 2. Vamos agora para o y. Quem é o primeiro y? 4. Menos, que é esse menos da fórmula, menos
Esse menos que eu coloquei é o menos da fórmula. Agora eu vou colocar o y2. O y2 também deu negativo. Para não ficar menos do lado do outro, eu vou colocar um parênteses, que aí a gente faz o jogo de sinais. Lembrando, gente, que essa soma algébrica e essa subtração é elevada ao quadrado. É um outro detalhe da fórmula. Parênteses ao quadrado. É um detalhe muito importante da fórmula. Distância do ponto AB. Refaço o radical. Agora vamos eliminar esses dois sinais. Vamos trocar por um sinal. O nome disso é jogo de sinais. Se os sinais são iguais, eu troco por um mais. Se os sinais são diferentes, eu troco por um menos. Aí eu pergunto, que são iguais ou diferentes? São iguais. Então, vou trocar por um mais. Então, vai ficar 2 mais 2. Lembrando que é ao quadrado. Mais. Também os sinais são iguais. Se são iguais, eu vou trocar por um mais. Fica 4 mais 4. Também é ao quadrado. Vamos lá. Distância do ponto AB. Estamos finalizando. 2 mais 2, 4. Já eliminamos o parênteses. Lembrando que está elevado ao quadrado. 4 mais 4, 8. Lembrando que está elevado ao quadrado. Vou afastar um pouquinho a câmera para a gente ter mais espaço para continuar. Vou botar mais próximo aqui por conta do espaço. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Isso é 16. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Isso é 64. A continha aqui não está pegando pela câmera. Vou virar aqui. Opa! Vou ajeitar aqui que caiu. 4 vezes 4, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Então aqui eu vou ter 16 mais 64. Tá perto, muito perto. Nós temos que somar esse número que está dentro do radical. 16. Qual é a regra? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. 6 com 4 dá 10, vai 1. 1 com 1 dá 2, com 6, 8. 80. Distância do ponto A ao ponto B. Raiz de 80. Claro que raiz de 80 não é um quadrado perfeito, né? Porque se você pegar o 8 vezes 8, nós vimos que dá 64. Se você pegar o 9, 9 vezes 9, vai dar 81. Vai passar, né? Então você percebe que é um número perto do 9. Professor, como é que eu dou a resposta? Eu deixo dentro do radical, ou eu posso estar fatorando, simplificando mais esse radical. Como? Decompondo o 80. Transformando numa potência. 80 dividido por 2, 40, que dividido por 2, 20, que dividido por 2, 10, que dividido por 2, 5. Não dá mais para dividir por 2, 5 é o número primo, que dividido por 5 dá 1. Note que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 2 4 vezes, ou seja, 2 elevado a 4 vezes 5. 2 elevado a 4 vezes 5. Então, no lugar do 80, eu boto 2 elevado a 4 vezes 5. Distância AB. Quando você vai extrair um número de dentro do radical, o que é que você faz? Você tira o radicando, no caso eu vou tirar esse 2, e eu divido o expoente, no caso aqui 4, pelo índice. Quando não tem nada é porque é 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E o 5 não tem como eu extrair. Então, vai ficar o 5 dentro do radical.
Vamos dar uma continuidade aqui para finalizar. Distância AB, 2 ao quadrado é o 2 duas vezes, 2 vezes 2, que é 4, e o 5. Portanto, a distância do ponto A até o ponto B é 4 raiz de 5.